Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Hoje a nossa cozinha começa aqui na sala de estar, viu? Vou te dizer por quê. Vamos falar sobre ervas, especiarias. Você sabe o tipo de tempero que você deve usar com determinados ingredientes? Nós convidamos o chefe Salvador Canto para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, chefe. Olá, Luciana, tudo bem? Tudo jóia. A dificuldade, de muitas donas de casa e de pessoas que estão até aprendendo a cozinhar é que tipo de tempero usar com determinados ingredientes. Como é que a gente pode aprender isso? Bom, a cultura brasileira, basicamente, ela descende da cultura portuguesa, né? Então, a gente praticamente se limita a cebola e alho. Sim. Mas vai muito além disso. A gente pode separar basicamente aí dois segmentos que seriam ervas, normalmente são folhas frescas ou desidratadas, e as especiarias, que já são mais baseadas em sementes e em frutos, e normalmente elas são em flocos ou são em pó. E hoje em dia a gente encontra também com mais facilidade. Com muita facilidade, algumas em qualquer mercado, outras já são um pouquinho mais difíceis, mas pela internet você encontra. Destacando aí as ervas mais comuns, você tem o orégano, que a gente usa muito em pizza, aí você tem o tomilho, que muito utilizado na gastronomia francesa, você tem o manjericão, é muito utilizado para molhos, né? E aí cozinha você italiana tem também. Na cozinha italiana, você tem o alecrim, que é muito invasivo, gosto muito forte, então a gente deve usar mais para perfumar. Tem um outro também que tem a sálvia tem um gosto forte. A sálvia tem um gosto forte também, muito utilizado numa receita italiana chamada macarrão ao burro. Burro, no caso, na Itália é manteiga. Então você joga a sálvia na manteiga, depois tira a sálvia e aí você pega o macarrão cozido e joga naquela manteiga. Mas é importante a gente se identificar com esses temperos, né? Porque tem alguns que a gente meio que rejeita e outros que são fabulosos. Isso tem a ver também com paladar? Tempero tem a ver com cultura. Se a gente, desde criança, a gente não está acostumado a sentir determinados sabores, ele não remete à infância, não remete à vida da gente. Tem gente com mais bloqueio com sabores novos e tem gente que não. Né? Falei das ervas e a gente tem as especiarias, né? Mais famosa de todas, a pimenta do reino. Aí você tem a noz moscada, que é utilizada muito em sobremesas e no molho branco também. Você tem cominho, eu, por exemplo, em feijoada, eu gosto de usar pimenta do reino, cominho e noz moscada. Tem semente de coentro. Aí você tem as pápricas, que na verdade a páprica doce é um pó de pimentão vermelho. E você tem a páprica picante, que seria um pó de pimentas vermelhas. E aí você tem as misturas, né? Tem o curry, oriundo da Índia, muito utilizado. Você tem a garam masala, que também é da Índia. Você tem a mistura de 5 especiarias, que já é uma coisa mais Síria e Líbano, legal para você utilizar para fazer quibe, para fazer o baba ganoush também, de berinjela. Agora, como que a gente vai colocando, tirar essa coisa cultural do alho e da cebola, né? E começar introduzindo um pouquinho, né, esses temperos. Por exemplo, vou fazer uma carne com orégano combina? Dentro de um contexto de um monte de coisa, pode ser que combine. Agora, por exemplo, eu vou fazer um molho. Se eu jogo o orégano logo de começo, ele vai sumir. A erva tem uma coisa assim, se ela não está no marinado, você joga só no final do cozimento e às vezes até depois de desligar o fogo. Então, por exemplo, um frango, eu faria um frango com orégano sim, sem problema algum. Né? As marinadas, existem 4 tipos de marinadas diferentes, que dentro dessas marinadas podem levar ervas, especiarias, vinho tinto, vinho branco. Né? Os líquidos são mais para conduzir e entranhar os temperos dentro da carne, das proteínas ou do que você está fazendo. Você tem a marinada instantânea, por exemplo, você pega um camarão, pega uma mistura, por exemplo, de raspa de limão siciliano, um pouquinho de gengibre, pimenta do reino. Pegou aquele camarão já limpo, fresco, coloca naquela mistura,
imediatamente você grelha aquele camarão. Isso a gente chama de marinada instantânea. Aí você tem um determinado... Aí você tem a marinada para dar sabor, por meio cítrico. Você pode pegar um peixe, fazer um marinado com limão e com outras coisas mais, ou pode fazer isso com frango, e deixar isso um determinado tempo, 1 hora, meia hora, 2 horas, ou seja, não é mais instantâneo. E aí você está agregando sabor, mas você está fazendo um cozimento por meio cítrico. O ácido, de certa forma, inicia um cozimento. Aí você tem as marinadas que a gente chama de marinada de 24 horas, que são marinadas para quando você tem uma carne de sabor mais intenso, por exemplo, um cordeiro, uma carne de caça. E aí você faz uma mistura com vinho tinto, algumas ervas e algumas especiarias e coloca nessa carne, né, fura para poder entranhar bastante, envolve num papel filme, no papel laminado e deixa na geladeira 24 horas. E por último, essa é bem raro as pessoas utilizarem, você tem a marinada para amaciar, que poderia ser, por exemplo, essa marinada de vinho tinto, a mesma que a gente usou nessa de 24 horas, só que os ingredientes são fervidos, tá? Você ferve o vinho, você ferve toda a mistura e joga na carne. Então isso você faz quando você tem uma carne mais dura, você tem um gado de mais idade, um gado mais velho, você tem um cordeiro mais velho, uma carne de, sei lá, um bode, qualquer tipo de carne que é mais dura. Aí você usa esse marinado fervido, joga na carne e aí você deixa 24 horas, 48 horas para fazer a função de amaciar a carne. O que você diria para o nosso telespectador que quer mudar um pouquinho esse paladar? Como é que ele deve começar a fazer isso no dia a dia em casa? Essa introdução aí dessas especiarias. Passa no mercado e compra de tudo. Compra todas as ervas que você olhar, compra todas as especiarias que tiver lá, não é cara, 2 e pouco cada uma, R$3 cada uma. Isso. E aí começa a colocar na internet, escreve a palavra receita e tomilho. Provavelmente vai ter uma receita de frango com tomilho, vai ter uma receita de linguado com tomilho. E aí você começa a pesquisar e começa a sentir o paladar na boca. Porque o chefe faz isso no restaurante, né? Então, às vezes, você vai no restaurante, gosta muito de um tempero, é o que o chefe produziu antes com essas especiarias. É o sabor diferenciado. Com certeza. Isso vai gerando também uma memória gustativa. Sim. Com a memória gustativa, você já consegue, ao comer qualquer tipo de coisa, aquilo te remeter, né? Daquele determinado sabor. E criar o seu segredo, né? Sim, criar e de repente a tua pegada, você monta o seu segredo. Com certeza. Obrigada, chefe, mais uma vez, então, pela presença e até a próxima oportunidade cozinhando, eu espero, né? Pra gente experimentar. Até a próxima. E você aí de casa, daqui a pouco tem uma cozinha deliciosa que você não pode perder e anotar a receita, viu? Já já a gente volta.